Oi, estou de volta. O vídeo interrompeu antes, então ficou muito grande, né? E às vezes dá esse problema. Então continuamos. Eu falei antes do capítulo, na verdade capítulo 18 do livro de 1 Reis. Então, agora continuando, eu estava dizendo que Elias fez esse desafio primeiro ao povo, dizendo: até quando vocês vão ficar divididos entre Baal e Deus, o verdadeiro Deus? Escolham, vocês têm que fazer uma decisão. Se querem seguir a Baal, ok, assumam isso. Mas se querem seguir e falar que são filhos de Deus e querem seguir ao verdadeiro Deus, então vocês precisam deitar fora o Baal. Vocês precisam abandonar essa história de ficar fazendo oferendas a Baal, de ficar confiando no Deus Baal. E aí o povo ficou nessa e não respondeu. Ficaram em dúvida, parece, né? E não tomaram uma decisão. E aí ele convoca num segundo momento os 450 profetas de Baal e propõe um desafio para eles. Diz para eles: vamos fazer uma oferenda. Vocês pegam um novilho, eu vou pegar outro, e nós vamos fazer uma oferenda a Deus. E eu proponho o seguinte: que cada um prepare o seu novilho. Vocês que são mais podem preparar ele primeiro. Construam um altar, cortem ele em pedaços, coloquem sobre o altar e ofereçam a Baal como um sacrifício. E nós vamos orar. E vamos fazer o seguinte: nenhum de nós vai botar fogo nele. Nós vamos orar para que o Deus verdadeiro queime esse sacrifício, que desça fogo do céu para queimar o sacrifício, e nós vamos orar, e o Deus que fizer isso é o verdadeiro Deus. Então vocês podem começar. E eles então construíram um altar, colocaram sobre ele o novilho deles cortado em pedaços e começaram a clamar a manhã inteira. Chamaram por Baal, clamaram para que ele viesse e consumisse o sacrifício, aquele novilho oferecido lá. E lá perto do meio-dia, já depois de muita gritaria, muitas orações, muitos pedidos, Elias começou a zombar deles. Disse: vocês têm que clamar mais alto, vocês têm que gritar mais, vocês têm que acordar esse Deus. Talvez ele está cochilando, é hora do almoço, está tirando um cochilo, está dormindo, ou saiu para fazer alguma coisa, ou foi para o banheiro. Ele até brinca com isso, né? Diz: talvez ele está no banheiro fazendo lá o número 2 e não tem tempo para atender vocês, né? Ou realmente não quer. E eles tentaram e nada. Em seguida, então, Elias diz para eles: agora é a minha vez. E ele constrói um altar, pega 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. Ele corta o novilho em pedaços, coloca ele sobre este altar, ainda cava uma grande vala em torno do altar, e aí faz uma coisa bem inusitada. Ele pede água e derrama um monte de água sobre esse novilho, para deixar ele bem encharcado, e a lenha bem encharcada. Diz que foi bastante água, tanto que encheu as valetas de água em torno do altar que ele tinha construído. E depois de tudo aquilo ali, tão úmido, tão encharcado, ele diz para Deus: agora é a hora da verdade. E ele clama a Deus e pede para que Deus se manifeste como o verdadeiro Deus, e que ele tome aquele sacrifício para si. E o que aconteceu foi que desceu fogo do céu e consumiu tudo. O novilho, o altar, lambeu a água, diz o texto, em torno daquele altar. E diante disso, o povo
totalmente apavorado, extasiado com aquele momento e com o que aconteceu, se joga com o rosto em terra, se arrepende dos seus pecados e clama para que o único Deus, o verdadeiro Deus, volte a ser o Deus deles. É uma história tanto, né? Há uma limpeza moral, há uma limpeza idólatra, há um retorno ao verdadeiro Deus. O povo se converte e se volta para Deus. E os falsos deuses são deitados fora, e eles inclusive eliminam os falsos profetas. E tudo, há uma nova conversão e um voltar-se para Deus, como muitas outras vezes houve na história de Israel, na história do povo de Deus. Só a rainha que não gostou, né? E aí vem um outro capítulo depois, que é o confronto da rainha com Elias, e isso fica talvez por tema da próxima semana. Até aqui, então, nós vamos com o nosso estudo, lembrando sempre que a frase que Calvino, um dos reformadores, junto com Lutero, dizia que o coração humano é uma fábrica ininterrupta de ídolos. Nós sempre fabricamos ídolos, nós sempre tendemos a nos desviar e a colocar a nossa esperança no braço humano, ou nas coisas que estão à nossa volta. A minha segurança está na minha poupança, a minha segurança está naquilo que eu tenho de aplicações, a minha segurança está no meu emprego, a minha segurança está na minha casa, na minha família, no meu governo, no presidente, nos deputados, sei lá, na situação política, na situação econômica. E de repente tudo se vai, né? Porque todas essas coisas são humanas e falíveis. A nossa esperança não pode estar no braço humano, nos sistemas, nos governos, não pode estar nas coisas ou nas pessoas. Tem que estar em Deus. Somente Ele pode nos dar segurança, a verdadeira segurança. Somente Ele pode nos levar em segurança ao nosso lar eterno. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor acalme, aquiete os nossos corações, que o Senhor restaure a nossa visão e a nossa segurança e firme os nossos pés nos seus caminhos. Que Ele não nos deixe e não deixe que os nossos olhos se desviem e se coloquem em outra coisa que não seja Ele mesmo. Deus seja louvado e seja bendito. Nós terminamos com oração e bênção. Senhor nosso Deus, guarda a todos nós. Cuida dos nossos corações, das nossas vidas. Perdoa-nos quando nós colocamos ídolos e começamos a confiar em coisas humanas e não em Ti. Perdoa-nos, Senhor, quando o nosso coração se apega às coisas deste mundo e quer ficar com elas. Queremos sempre estar apegados a Ti e voltados para o verdadeiro Deus. Essa é a nossa oração e pedimos que o Senhor nos perdoe e nos guarde. E terminamos orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção e a paz do Senhor, Todo-Poderoso Deus, esteja sobre vocês, a casa de vocês e a vida de vocês, e que Ele nos guarde e fique conosco. Até mais. Tchau.